Jornal Anhanguera entrando no ar nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, mês começando, e a gente te traz as principais notícias aqui do entorno do Distrito Federal e de todo o estado até 1 da tarde. Na edição de hoje a gente fala de mais uma fuga de detentos aqui na região. Desta vez 4 presos fugiram do Centro de Inserção Social de Lusiânia. Eles têm condenações por crimes como homicídio, tráfico de drogas e roubo. Em Novo Gama, a greve dos professores completa 3 meses. O segundo semestre está começando e os estudantes por lá não têm sequer previsão de quando as aulas retornam. E universitários que moram em Lusiânia e estudam em Valparaíso reclamam da suspensão do ônibus gratuito que antes fazia o transporte dos estudantes. Hoje é Dia Mundial da Amamentação. Aqui no estúdio eu converso com a nutricionista Tawane Lax, que vai tirar as suas dúvidas sobre o assunto. Quer participar com a gente? É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, o 984424000. Tem ainda o nosso prato do dia com uma receita de bolo caseiro. O Jornal Anhanguera, primeira edição, já está no ar. Olá, muito boa tarde para você. Hoje é dia 1º de agosto, o mês está começando e em muitas escolas é dia de volta às aulas. Mas em Novo Gama a situação é um pouco diferente. Por lá, mais de 4.000 alunos não têm previsão de quando voltam para a sala de aula. Isso porque já são 3 meses de greve dos professores. A categoria não aceita o fim da jornada ampliada que foi anunciada pelo governo municipal. A essa hora era para a escola estar bem movimentada, mas ela está assim, com os portões fechados. Tem uns 3 meses aí que está fechado e está prejudicando os estudos dos alunos, está prejudicando. As crianças é o futuro do país, né? Sem educação, como é que tem um futuro? Pelo calendário letivo do município, o recesso escolar em Novo Gama é do dia 8 a 19 de julho. Mas na contramão dessa programação, dos 10.381 alunos, cerca de 4.400 ainda não voltaram às aulas por causa da greve. E enquanto o Sindicato dos Professores e Secretaria de Educação não chegam a um acordo, escolas como essa vão continuar assim, fechadas. Segundo a Secretaria de Educação, 2 escolas estão 100% paradas. Funcionando parcialmente são 27 e 5 não foram afetadas pela greve. 187 professores estão trabalhando normalmente. Desses, 122 são contratados e 65 efetivos. 161 aderiram à greve. E enquanto nada é resolvido, o Carlos Eduardo, de 9 anos, e o João Pedro, de 12, passam a maior parte do tempo assim, no celular. Os livros didáticos já estão com a poeira do tempo, encostados em um canto da casa. A mãe já não sabe mais o que fazer. Está sendo muito complicado, eu estou sendo lesada, os meus filhos também, porque eu não tenho tempo para cuidar deles e trabalhar ao mesmo tempo. É complicado, aí sim, eles não tá tendo aula nem na escola e nem em casa eu posso ensinar eles, né? Com o fim da jornada ampliada, os alunos perdem 1 hora de aula por dia e mais uma de reforço para aquele que tem dificuldade em alguma disciplina. O presidente do sindicato espera uma proposta por escrito da secretaria ainda hoje. A jornada ampliada no município de Novo Gama ela já tem mais de 10 anos. E esse regime que a gente trabalha, né, que a gente sempre trabalhou, são 5 horas em sala e 3 horas de coordenação e planejamento, isso traz muita qualidade para o ensino. A greve de hoje ela já tem 73 dias, então já está complicado para todo mundo, para o professor que está sem pagamento, né, para o pai de aluno que o filho está em casa, ele às vezes já perdeu o emprego, ou então não consegue trabalhar porque o horário está inadequado com essa questão da portaria 69, e hoje nós esperamos dar um fim nisso. A secretária de Educação espera chegar a um acordo. Hoje nós apresentaremos uma proposta para o sindicato, uma vez aceita pela categoria, nós retornaremos às aulas normalmente. Mães como a Cleonilde também aguardam o retorno das aulas e ela espera que a decisão sobre a jornada ampliada seja favorável para os alunos. Vai tirar 1 hora de aula a cada dia. Fazendo essa soma durante 1 ano, isso é muita coisa para nossas crianças, né? Então, se pudesse até colocar mais horas, seria melhor para eles. E não retirar. Né? Tem que pensar no nosso futuro e no futuro das nossas crianças.
Não tem jeito, né? Os estudantes, os alunos são sempre os mais prejudicados aí, sem aula. E ainda falando em volta às aulas, desde o início deste ano, estudantes universitários aqui de Lusiânia estão sem o ônibus gratuito que era cedido pela prefeitura para levar os alunos até uma universidade em Valparaíso. Com o início do segundo semestre, eles pedem a volta do transporte que estaria prejudicando aí dezenas de alunos. A Magna, a Malena e a Alessandra estão passando pelo mesmo problema. As três moram em Lusiânia e estudam em uma universidade particular em Valparaíso. Até o ano passado, elas contavam com um ônibus cedido pela prefeitura, que levava os estudantes de uma cidade a outra. Mas desde janeiro, o ônibus parou de circular e vieram dois problemas: o gasto com as passagens e o perigo de fazer o trajeto à noite. E nós saímos da faculdade às 10 horas da noite para ir para a BR, esperar ônibus. E eu moro lá no Jardim Gá. Da minha casa até a BR são 3 quilômetros. Então eu preciso pegar um ônibus que venha para a Lusiânia, descer na passarela e contar com a boa vontade de terceiros para me buscar na passarela para poder me levar para casa. Porque 3 quilômetros para mim andar à noite no Jardim Gá, que é um bairro bem perigoso, fica difícil. O ônibus que antes levava os estudantes não é obrigação da prefeitura, mas os alunos contam que muitos deles se matricularam na universidade contando com esse benefício. Para alguns alunos, o gasto com as passagens ultrapassa R$ 10 por dia. Porque a maioria da população é população carente. Então adentra na faculdade pela facilidade, por ser ProUni, FIES ou até mesmo pelo financiamento próprio que a própria faculdade nos proporciona. Para os alunos que moram em Lusiânia e estudam em Cidade Ocidental, o ônibus continua circulando. E a promessa, segundo a Alessandra, era de que para os alunos de Valparaíso, o serviço também continuaria. Vocês chegaram a enviar toda a documentação? De quantas pessoas mais ou menos? A gente trouxe aqui na prefeitura, ajuntou tudo direitinho, a gente trouxe, deixou nas mãos da secretária dele. No outro dia eu vim aqui cobrar o ônibus, eu vi a secretária confeccionando as carteirinhas da gente. Eu vi com os meus próprios olhos, saí daqui com muita esperança, mandei mensagem no grupo que a gente tem no WhatsApp falando para o pessoal que estava mais perto do que longe da gente conseguir nosso ônibus, porque eu vi a menina confeccionando nossas carteirinhas, mas infelizmente foi só uma esperança. Esse grupo de WhatsApp que a Alessandra falou tem mais de 50 estudantes. Alguns já pensam em desistir da faculdade por conta dos gastos. Sim, acaba desistindo sim. Porque fica caro, porque tem a mensalidade, tem a passagem, são todos os dias, né? E aí fica muito caro. Nós fomos atrás de uma resposta, procuramos a assessoria de imprensa da Prefeitura de Lusiânia, que não nos deu aí uma resposta para esse problema. E ontem à noite, um ônibus e um caminhão se envolveram em um acidente em Cristalina. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do coletivo perdeu o controle da direção e atingiu o caminhão que aguardava para fazer o retorno ali na BR-050. 2 pessoas ficaram gravemente feridas, foram atendidas pelos bombeiros no local e encaminhadas para unidades de saúde. E em Lusiânia, um motorista de caminhão que foi fazer o retorno na Avenida Santa Maria com a Avenida Central acabou caindo em um bueiro. O tanque do veículo estourou e espalhou óleo pela via. O acidente aconteceu ali por volta de 3h30 da tarde de ontem. O próprio motorista retirou o caminhão do local. O Corpo de Bombeiros isolou a área e jogou serragem para evitar outros acidentes. E ontem aconteceu mais uma fuga no Centro de Inserção Social, o CIS, daqui de Lusiânia. Desta vez, 4 detentos fugiram da unidade. São esses que aparecem aí nas imagens. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária divulgou as fotos para que as pessoas possam identificar e denunciar. Os foragidos são Artêmio Alves Jacinto, Luiz Paulo dos Santos, Ricardo de Oliveira Melo e Vinícius Gonçalves Cerqueira. Eles têm condenações por crimes como homicídio, tráfico de drogas e roubo. A DGAP ainda não informou como esses detentos conseguiram escapar da unidade prisional, mas disse que o local abriga hoje 520 presos e conta apenas com 9 agentes prisionais. A Polícia Militar procura pelos foragidos em todas as cidades aqui do entorno. Quem tiver qualquer informação sobre os foragidos podem entrar em contato de forma anônima pelo telefone 197 da Polícia Civil ou pelo 190 da Polícia Militar. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e a seguir você vai ver a iniciativa de moradores de Valparaíso que estão transformando um terreno que antes servia de depósito de lixo em uma praça.
E hoje é o Dia Mundial da Amamentação. Aqui no estúdio eu vou conversar com a nutricionista Tawane Lax. Ela vai falar sobre o tempo ideal de amamentação, como a mãe deve se alimentar nesse período e tirar as dúvidas que vocês podem mandar pra gente pelo nosso WhatsApp 984424000. Eu tô esperando aí a sua participação. Não saia daí que a gente volta já. Jornal Anhanguera de volta e a gente fala agora de uma iniciativa que vem lá de Valparaíso 2. Um local que antes era usado como depósito de lixo está ganhando cara nova. Os moradores resolveram se unir para transformar o terreno em uma praça. Para entender melhor essa história, eu vou conversar ao vivo agora com a repórter Renata Gorga, nossa nova colega aqui da TV Anhanguera. Renata, seja muito bem-vinda à nossa equipe. Conta pra gente aí um pouquinho dessa história desses moradores. Boa tarde para você. Oi, Thalia, boa tarde a você, muito obrigada. Olha só, essa iniciativa ela começou há cerca de 6 anos, quando os moradores perceberam que lá em Valparaíso 2 o terreno estava muito baldio, estava cheio de mato, de lixo, como você disse. Então eles procuraram a prefeitura para pedir um auxílio financeiro e então transformar esse terreno em uma praça. Mas segundo a comunidade, eles não conseguiram nenhum apoio e por conta própria eles começaram então a construir tudo há cerca de 3 meses. Eles então já montaram a estrutura, já plantaram algumas mudas ali e também pedem ajuda, viu? Quem quiser doar pode fazer isso, é só ir lá para entregar ao pessoal algumas plantinhas. Também tem a promessa de fazer um playground para as crianças, então para toda a comunidade se divertir. A gente foi lá conferir, vamos ver. A praça ganha vida aos poucos. São os próprios moradores do Valparaíso 2 que diariamente melhoram o espaço. Fazemos de tudo um pouco, regamos, plantamos, pegamos mudas, essas coisas básicas para fazer um belo jardim aqui na praça, para fazer uma bela praça, inclusive. A ideia era transformar o local, que antes era cheio de lixo, muito entulho e mato, em um ambiente agradável. A paisagem já ajudava e muito, mas faltava um reparo. Os moradores contam que nos últimos 6 anos procuraram diversas vezes a prefeitura para tentar transformar o espaço, mas nunca conseguiram. Por isso, há 3 meses, os vizinhos se juntaram e decidiram por conta própria fazer o serviço no local. E a obra tem até prazo de término, no início do mês de outubro. No canto, ali a gente vai fazer um parquinho para as crianças, né, um playground. E assim, esse pergolado aqui nós plantamos umas trepadeiras, aí, isso aí é com tempo também, né? Mas vai ser o parquinho, terminar de concretar isso aqui. A fase da planta, do plantio já acabou já. Agora só plantar aqui embaixo umas plantas frutíferas, pé de abacate, pé de laranja, pé de goiaba, que nós já temos já também para plantar. A criançada também vai aproveitar. Os irmãos Lucas, de 8 anos, e Mateus, de 9, costumam brincar com o tio Gabriel, de 12 anos, em um espacinho dentro de casa ou mesmo na frente da residência. Mas em breve já vão ter um bom lugar para se divertir. Vai ser melhor e vai ser legal. Porque quando a gente joga dentro de casa, os vizinhos podem reclamar também. E no parquinho, você acha que vai aproveitar de que forma? Vai brincar de quê? Pode brincar de pega-pega, pique-esconde, essas coisas. E Dona Araci já tem boas expectativas. Há 22 anos, ela mora no Valparaíso 2 e diz nunca ter visto algo parecido e tão agradável no bairro. Verde é a melhor coisa que tem, né? Porque é a própria natureza. E eu gosto muito das coisas assim. Principalmente assim, uma praça, onde você pode sair dentro de casa um pouco, vir aqui, observar, respirar um ar diferente, né? Um ar puro, né? É só orgulho, né? Assim, chega a me arrepio por causa disso. Porque morar 32 anos aqui, nunca teve nada aqui. Então, fazer um negócio desse aqui e contar com o apoio dos moradores é muito bom, entendeu? E quem quiser contribuir com algo é só procurar o pessoal de Valparaíso 2, a quadra é 25. Thalia, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Renata. Bom trabalho aí para você. A gente viu esses dias aqui a iniciativa de moradores lá de Cristalina, né, que reformaram uma praça, e agora o pessoal lá de Valparaíso também são os moradores aí fazendo aquilo que, infelizmente, o poder público não está fazendo, né? E agora a gente abre espaço aqui no Jornal Anhanguera para quem está com o bichinho de estimação desaparecido.
Essa daí da imagem é a Mel, a cachorrinha da raça Shih Tzu, foi vista pela última vez no bairro Serrinha, também em Lusiânia. A família está desesperada procurando aí por ela. O Enzo Henrique, de apenas 2 anos, está muito triste desde que ela desapareceu. Quem tiver qualquer informação, é só entrar em contato pelo número que está aparecendo aí na tela, 99187-7103. E tem mais um cachorrinho também desaparecido. Esse daí da foto é o Nick. Ele desapareceu no Dalva 2 ontem por volta das 4h30 da tarde. Ele escapou do portão aí, segundo a família. Se você tiver alguma informação, pode ligar nos telefones 984730000 ou no 99580-2734. A família aí quer muito reencontrar o bichinho de estimação, é claro, né? E hoje, 1º de agosto, é Dia Mundial da Amamentação, que é, segundo a Organização Mundial de Saúde, a principal forma de fornecer todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento do bebê. Para conversar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio a nutricionista Tawane Laquis. Tawane, obrigada pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera. A gente sabe, né, que a amamentação é muito importante e, normalmente, ela é aconselhável aí até os 6 meses do bebê ou um pouquinho mais. Então o aconselhável é que seja no mínimo de 6 meses e no máximo até 2 anos de idade. Então o ideal mesmo para que a criança receba todos os nutrientes do leite materno seja até 2 anos de idade. É um tempo mais seguro. Algumas mães preferem, né, estender mais esse tempo, até por conta do vínculo ali com o bebê. Sim, aí já é questão mesmo, né, de amor com a criança mesmo, mas a gente recomenda até 2 anos de idade. Por questão de nutrição, de desenvolvimento, até os 6 meses é essencial, né? É o mínimo. 6 meses é o mínimo para que a criança tenha um desenvolvimento. E falando então, já que você é nutricionista, Tawane, sobre a alimentação da mãe nesse período, né? Muitas vezes a mãe fica preocupada ali com o que vai comer, se aquilo vai interferir ou não na alimentação do bebê, né? Coisas mais saudáveis, às vezes evitar outros tipos de alimento. O que é o ideal? É importante que a mãe evite carboidratos simples, que são aqueles carboidratos que são muito refinados, muito industrializados, tipo pão francês. Dá preferência para um alimento mais integral, ao invés do pão francês, um pão integral, ao invés do macarrão normal, um macarrão integral. Sempre dá preferência para carboidratos de qualidade, que sejam integrais, e evitar esses carboidratos simples. Também é importante que a mãe dê preferência para raízes, como batata, mandioca, porque esses alimentos são excelentes para o desenvolvimento do bebê e ajuda também aí. Isso interfere diretamente Sim. no nutriente que vai para o bebê? Sim, a alimentação da mãe durante a gestação, essa alimentação vai influenciar anos à frente na saúde desse bebê, né? Então, após o nascimento, se a mãe teve uma alimentação ruim durante a gestação, esse bebê tende a ter no futuro, na idade adulta, uma diabetes, ou um sobrepeso, ou alguma doença crônica associada. Então, a alimentação na gestação, ela é importantíssima para que a criança não só tenha saúde ao nascer, mas durante toda a vida dela. Às vezes, depois, a criança vem a desenvolver algum problema e a mãe nem sabe que foi gerado por conta disso. Exatamente. Né? Então, a alimentação na gestação ela é essencial. Existem algumas vitaminas também que algumas mães precisam tomar para reforçar nesse leite? Isso, a gente sempre recomenda o ferro, o cálcio, o ácido fólico, tanto antes da gravidez como durante, na amamentação também é muito importante, que vai trazer aí os nutrientes necessários para o desenvolvimento da criança. Então, nesse dia, né, mundial da amamentação, ele serve também como um alerta, né, para reforçar para essas mães a importância de não deixar de amamentar o filho aí nos primeiros meses de vida, né? Ainda tem muitas mães que acabam ali depois de 1, 2 meses a colocar outros alimentos, outros tipos de leite para esse bebê e vão deixando o peito um pouco de lado? Sim, ocorre muitas das vezes. A mãe, ela tira essa amamentação antes dos 6 meses da criança. Isso pode gerar na criança intolerâncias, alergias, principalmente se a mãe ofertar aquele leite normal, né? Aquele leite que vem industrializado de mercado. Então, isso pode gerar na criança uma intolerância à lactose ou alguma alergia, porque o intestino da criança ainda não está bem formado. Então, pode trazer esse problema sim. Então, o ideal é que a mãe oferte somente o leite materno até os 2 anos de idade. E existe aí algum mito sobre o leite materno, né? Algumas mães acham que o leite não está sendo suficiente, não está forte o suficiente, não está alimentando o bebê. Como funciona? Sim, o leite materno, ele é o primeiro alimento mais completo do mundo. Ele tem todas as vitaminas e todos os minerais. Então, assim,
ele é a principal base para a saúde e desenvolvimento da criança. Ou seja, não existe aquela questão que a gente ouve aí de antigamente, né, de que o leite está fraco. De jeito nenhum. Isso é só uma etapa que o leite passa quando ele está sendo formado. Existe, então, aquele primeiro leite que sai mais ralinho, né? Existem etapas aí de alimentação do bebê, algum que serve mais como para matar a sede? Isso. Essa primeira etapa do leite, a gente chama de colostro. Então, é aquele leite que vem mais ralinho mesmo. Mas ele não perde de forma alguma nenhum nutriente, nenhum mineral. E sim, ele é o mais completo para a criança nesse período. Então, Ana, eu vou pedir para você continuar aqui com a gente. Sim. No próximo bloco a gente vai voltar com perguntas aí dos telespectadores, alguém que tiver alguma dúvida aí sobre a questão da amamentação, a gente aproveitando esse Dia Mundial da Amamentação. A seguir, então, a gente segue falando de amamentação. Com as suas perguntas aqui no Jornal Anhanguera, o nosso WhatsApp é o 984424000. Eu estou esperando a sua participação. E ganha mais um desdobramento, o caso dos bebês que teriam sido trocados no Hospital de Urgências de Trindade. No próximo bloco, a gente traz ainda a previsão do tempo para toda a região com a Nayara Santos. Não saia daí, nós voltamos logo depois dos comerciais.